Olá, eu sou Poliana, faço medicina aqui no Paraguai e hoje eu vim aqui para falar de um tema que muita gente tem me pedido lá no Instagram. Mas antes de eu começar a falar, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, curtir esse vídeo, deixar seu like e depois que você assistir, compartilhar com os amigos e familiares que têm interesse no tema. Então vamos ao vídeo? O tema de hoje é morar em Foz ou morar em CDE. Essa dúvida ela é muito comum porque como as universidades aqui em Cidade do Leste ficam a cidade, na verdade, Cidade do Leste, fica na fronteira com o Brasil. No caso, Foz do Iguaçu é a cidade que é fronteiriça. Muita gente fica na dúvida se mora lá ou aqui. Essa escolha ela precisa ser com muita cautela, apesar de que você pode morar um tempo em Foz, depois vir para CDE, ou morar em CDE e depois ir para Foz, caso arrependa. Essa é a vantagem de estar aqui do ladinho. Mas o que leva a gente a escolher um lugar ou outro? Depende muito da sua realidade. Eu vou trazer os pontos que eu analisei, e que esses pontos podem ser muito parecidos com o seu, mas pode ter algumas diferenças que eu também vou falar sobre isso. Então, quando eu decidi fazer medicina aqui no Paraguai, em Cidade do Leste, primeiramente eu pensei em morar em Foz. Aí fui pesquisar sobre a cidade. A primeira coisa que eu ouvi muito falar sobre a Ponte da Amizade. Eu nunca tinha vindo aqui, não conhecia muito a realidade, mas eu comecei a ouvir muitas pessoas que moravam aqui perto, os influencers daqui, não só pessoas que faziam medicina, eu ouvi outras pessoas também. Conversei com muita gente também que já estudava aqui. E um dos pontos que me fez não escolher Foz foi a questão da demora do trânsito de Foz do Iguaçu para a Cidade do Leste. É bem pertinho, gente, poucos quilômetros, Ou seja, faria em 10 minutos, 15 minutos se fosse livre, como no domingo mesmo, eu consigo ir lá em 10, 15 minutos, eu já estou em Foz. Mas no meio de semana, por conta do trânsito, porque a Cidade do Leste é uma cidade que tem um comércio muito forte. Então, a população brasileira de vários estados, assim como da Argentina, de outros países da Europa também, vem para cá. Então, é uma cidade que recebe muito turista, é uma cidade que todos os dias tem muito movimento. Então, o trânsito de Foz do Iguaçu para a Cidade do Leste é intenso todos os dias. Então, quando eu vi dizendo, fica até 2 horas na ponte, o quê? Eu pensei muito bem. Imaginei eu todos os dias pegar um carro, atravessar a ponte, ficar entre meia hora a 40 minutos, 2 horas só para ir, mas esse tempo para voltar, eu falei, eu acho que eu não vou ter essa paciência. Então, foi o primeiro ponto que eu pensei. Aí depois eu comecei a pesquisar as escolas, porque para quem me acompanha aqui já sabe que eu tenho uma filha de 11 anos. Então eu precisava pensar a escola dela. Eu comecei a pesquisar escolas, as escolas, valores, percebi que tinha muita escola boa aqui em Foz, lá em Foz, e isso me fez também querer ficar lá. Porém, eu comecei a pensar, se eu coloco minha menina na escola, eu vou ficar o dia todinho sem vê-la. Se acontece qualquer coisa, criança, vocês sabem, tem uma intercorrência, e a gente tem que sair correndo. Mãe é assim, principalmente a mãe. O pai nem tanto, mas a mãe a gente sai correndo e vai resolver logo o problema. Sempre é chamada a mãe. Aí eu pensei, eu tô aqui em CDE, aí acontece alguma coisa, eu tenho que correr pra Foz. Correr como? Se tem o trânsito. Então eu falei, não, eu tenho que pensar muito bem. Então eu pensei nisso, ficar o dia todo sem ter contato com minha filha, chegar à noite, muitas vezes já mais tarde, porque aqui, por exemplo, quando é 8 horas aqui, já é 9 horas da noite lá, então eu ia chegar muito tarde, meu convívio com ela iria reduzir demais. Então esse ponto, junto com o ponto anterior que eu disse, me fez tomar a decisão de morar em CDE. Quando eu tomei a decisão, eu comecei a pesquisar sobre a cidade. Aí ouvi muita gente falando, mas é uma cidade violenta. Na verdade, o pessoal fala que aqui é uma cidade muito violenta, assim como Foz também, por conta da fronteira. Por índices, eu vi que aqui tem menos violência do que Foz. Gente, eu não sei se é verdade, eu vi por índice. Na prática, eu não sei como funciona. Até o momento que eu tô aqui, eu tenho um pouco mais de um mês, quase 2 meses na verdade, eu não tenho visto nenhum tipo de problema assim, além. Na verdade, qualquer cidade ela pode ter violência, pode ter insegurança, mas aqui eu tenho achado uma cidade até muito segura.
apesar de que você assusta um pouco, porque muita gente, os seguranças com arma nas escolas, nos comércios, mas é comum. Mas é uma cidade extremamente segura. Eu me sinto muito segura andar aqui. E aí eu comecei a pesquisar apartamentos aqui, vi que tinha um preço parecido com o do Brasil, às vezes um pouco mais caro, às vezes um pouco mais em conta. Claro que em Foz você encontra maior variedade de apartamentos, principalmente em condomínio, mas às vezes é mais caro também. Aí comecei a observar, começar a pesquisar as escolas, vi que as escolas tinham escolas muito boas, escolas com preço melhor do que o Brasil, inclusive, com excelente qualidade de ensino, bilíngue de verdade, né, com de manhã inglês e à tarde espanhol. Então eu comecei a ver que para mim era melhor morar aqui. Um outro ponto que eu digo é o fato de você estar dentro da cidade, então facilita demais a chegada, principalmente para os mais jovens que vão morar próximo da universidade e que não tem carro. Então, para quem não tem carro, eu acho que vale muito a pena morar aqui e próximo da universidade. Em outro vídeo, eu vou falar sobre aluguel, sobre moradia aqui no Paraguai, né? Tanto próximo como mais distante, sobre outros pontos relacionados à questão de transporte, carro, essas questões em outros vídeos, porque já tem gente também me perguntando. São tantos temas que estão me perguntando, né, que eu preciso realmente falar aos poucos em vídeos. Mas então, voltando ao assunto, morar em Foz e morar em CDE, eu digo que é uma escolha muito particular e que ela vai pautar em muitas questões que são pessoais. Eu tenho colegas que decidiram morar em Foz por conta de trabalho, porque são profissionais da área da saúde, conseguiram emprego em hospital, ou que é segurança lá. Outros decidiram morar lá em Foz porque tem filhos pequenos. E o fato de ter filho pequeno, acredita que é melhor alfabetizar dentro do Brasil, porque para não alfabetizar no espanhol. Já esse ponto foi um ponto que me trouxe para cá também, porque eu possibilitar para minha menina um intercâmbio, né, uma nova experiência, uma nova língua, na verdade 2 línguas, porque lá ela fazia o curso de inglês, aqui ela estuda realmente inglês, todos os dias de manhã em inglês e à tarde tem aula normal com a língua espanhol, né, com o castelhano. Então eu decidi também pensando nela e também em mim, porque eu entendo que quando eu venho para um outro país, eu vivencio uma nova cultura. E vivenciar uma nova cultura, eu aprendo muito mais. E sem contar que a língua, eu estando aqui no Paraguai, eu consigo desenvolver a habilidade tanto da escuta como da fala muito mais rapidamente se eu morasse lá em Foz, a minha perspectiva. Por quê? Porque aqui eu tenho que ir na padaria, eu tenho que tentar pelo menos arriscar um espanhol ou falar de uma forma que eles compreendam e precisam compreender. Se eu for no hospital, se eu for em um supermercado, a língua falada aqui é o castelhano, então eu preciso falar. Então isso é um ponto que me fez também escolher CDE. Então, no meu ponto de vista, é melhor morar em CDE do que Foz. Mas, como eu disse anteriormente, é muito particular. E você que decide vir morar aqui, que decidir vir estudar aqui, pensa nos prós e os contras. Se precisar de ajuda, estou aqui. Né? A gente acaba vivenciando experiências e o que eu posso também compartilhar com você. Então, por hoje é só. Caso tenha alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários. Ou se tem ideia de um novo tema para vídeo, também deixe nos comentários. Não esqueçam de deixar, porque é muito importante que eu vou filtrando aqui e depois eu trago nos próximos vídeos. E acho que por hoje é só. Até o próximo vídeo, que vai ser logo. Tchau, tchau!